a minha maior aflição hoje, vendo o jogo do São Paulo, é ver o Lucas Moura jogando. Para mim é uma aflição. O Renan falou da limitação do Tapia, de a bola morrer quando chega nele. Cara, o Lucas hoje jogando só dá contra-ataque para o adversário. É uma coisa aflitiva, cara. Eu acho que piorou com ele e Tapia, estava melhor com o Luciano e Tapia. Mas é aquilo, vamos insistir um pouco. Mas me parece, é uma coisa que eu falava tanto que agora eu estou me penitenciando, porque eu acho que o Lucas nunca mais vai conseguir ser o jogador que foi, e acho que ele deveria mudar, adaptar o estilo dele. Mas o que me parece é que depois dessa nova volta, ele está com medo, ele está se protegendo. Na volta anterior, ele foi aquele jogo do esporte, por exemplo, no Recife. O cara, ele entra com tudo, faz o gol de cabeça, racha 3 cocos lá e tal, e sai com dor. Sobe, sai com dor, sai com dor. Agora, talvez ele não tenha dores, mas ele está com medo de jogar. E isso está evidente. Ele não arrisca arrancada, ele não arrisca a tabela, ele não recompõe, ele não chuta, ele não sobe de cabeça, sobe o cara. Vamos ver se no Morumbi e tal, num jogo com mandante, eu testaria isso, mas se o São Paulo perder do Bahia, cara, eu acho que a água ainda vai ficar próxima do umbigo, pelo menos. E aí, cara, eu aí já repactuaria com todos esses caras para o ano que vem, porque não vai ter mais jogo em casa e tal. Eu estou assim, muito decepcionado com a parte dos jogadores mais importantes do São Paulo nessa temporada. Eu sei que tem um clima completamente desfavorável, cada um teve o seu problema, cada um não foram bem, talvez, diagnosticados alguns problemas físicos e médicos. Alguns jogadores atuaram de forma precipitada, talvez seja o caso do Luca, foi o caso do Marcos Antônio lá na Libertadores, não me conformo até agora, foi o caso do Oscar voltando antes, enfim, um monte de casos. Mas, tecnicamente, esses caras não estão entregando absolutamente nada. Nada. Né? E o Lucas, agora, como atacante, como meia, não dá, tentou, não deu, dividiu o time em 2. Como atacante, ele foi muito mal para mim contra o Mirassol. Talvez tenha uma outra oportunidade contra o Bahia e possa me surpreender. Se o Lucas jogar bem hoje, para mim seria uma surpresa, sinceramente. Espero que ele proporcione isso. Arnaldo, eu insistiria em mais um jogo como titular. A gente pode estar falando aí de uma questão de ritmo de jogo, de confiança, que você falou muito, que transparece mesmo que o Lucas está sem confiança. E isso aí vai vir com jogos, né? E pela característica de jogo nele, ele é jogador de arranque e de jogador, ele é um jogador que tem muito contato, corre o risco de carrinho, essas coisas, e parece que ele está receoso com relação a isso também. Mas uma coisa, Arnaldo, também me preocupa muito, sabe o quê? É o sistema defensivo, que sempre foi uma segurança para nós, até nos piores momentos. Hoje a gente está muito inseguro também com o sistema defensivo. O gol que a gente tomou contra o Mirassol, o primeiro gol, é uma coisa bizarra. É uma coisa bizarra. O menino de 1,50 m, ele fez um gol de cabeça se abaixando. É uma coisa bizarra. O Alan Franco, que é o jogador mais regular do São Paulo, na minha visão, já de algum tempo, tem cometido falhas individuais. Com a goleira. Então, o que a gente tinha mais segurança, isso aí é a minha maior preocupação, Arnaldo, mais do que o Lucas, é essa instabilidade do sistema defensivo. Coisa que a gente tinha muito segurança. Eu falei aqui várias vezes, dos 5 zagueiros que nós temos hoje, joga a camisa para cima, os 3 que pegar, hoje já não está mais tão assim. Né? Eles estão passando tanta, nesse momento, não estão passando tanta confiança. E aí, para mim, é uma preocupação muito grande. E eu estou falando de coisa de meio que beabá do futebol, né? O cara recebeu, o cara cabeceou se abaixando sozinho dentro da área, cara. Sozinho dentro da área. O único que estava encostado no adversário era o Alan Franco. O resto, todos estavam olhando a bola. É o que eu falo sempre, né? A bola, o Mestre Cilinho falava, a bola não vai entrar sozinha no gol. Alguém vai ter que chutar ela, alguém vai ter que cabecear. Então você marca esse cara que tem a chance de cabecear a bola, de chutar a bola pro gol. E a gente fica olhando. Contra o Palmeiras, a gente ficou olhando.
Contra o Mirassol a gente ficou olhando. Contra o Grêmio a gente ficou olhando. Então, isso me preocupa bastante também, Arnaldo. Espero que eles voltem aí, sistema, né? Individualmente, e o sistema no coletivo voltem aos seus melhores momentos. Os momentos, porque são ótimos zagueiros, né? A verdade é essa. São ótimos zagueiros e estão numa fase braba. 8 gols, né, em 3 jogos. A fase, de fato, não é nada boa. Vamos de favoritômetro? Tô curioso, quero saber qual que vai ser a porcentagem para vocês. De 0 a 10. Galera do chat participe também. Fala, Arnaldo. Virou até meme, né? O favoritômetro de todos os portais do Mirassol e São Paulo. Acho que todo mundo apostou no Mirassol e todo mundo acertou, né? Aquilo. Nós apostamos no Mirassol também aqui, vale lembrar. Então, para mim, o Renan vai entender o que eu estou falando. Para mim, aquilo devia estar todo dia no mural lá do CT, impresso, para mostrar que hoje o Mirassol é um time mais forte que o São Paulo diante de qualquer analista. Isso, para mim, seria uma vergonha para quem dirige, para quem treina, para quem joga. E não é só dentro do campo que o Mirassol é melhor que o São Paulo, não, hein? Detalhe. Mas o Mirassol acho que é simbólico, né? É um caçula, né? E ganhou os 6 pontos do São Paulo. E para mim devia ser até o final do ano. Ó, olha aí, ó, é isso que vocês fizeram esse ano. Lembro até que na única vitória sobre o Mirassol lá no Paulista, a galera cornetou, né? Porque parecia um outro mundo aquele momento. 4-1, né? Tudo bem que era o Barroca ainda, tal. Mas enfim, jogava o quarteto. Parece que é na outra década. Mas contra o Bahia, que hoje é muito mais time que o São Paulo, mas muito mais, o elenco é muito melhor. Eu só não dou o favoritismo ao Bahia porque o jogo é fora de Salvador, o Bahia é muito forte em casa, é o melhor mandante do campeonato, mas tem problemas fora. Não consegue ter a mesma personalidade. Então eu dou 50-50. Eu acho que empatar, eu acho que pode ser um resultado até... Não serve nada para o São Paulo, mas estanca a hemorragia. Pelo menos eu espero que o São Paulo não perca, porque se perder, vai ficar difícil dali para frente. Quero ouvir o Renan, mas só trazer um bastidor. Falei com gente fonte forte, me disseram que nos bastidores esse jogo contra o Bahia é encarado como uma final. Eles estão pensando em Libertadores ainda, estão pensando em pré-Libertadores ainda. E para eles, este jogo contra o Bahia é considerado uma final. Esse, e evidentemente, depois o jogo contra o Vasco, que são 2 confrontos diretos. E esse aí, possivelmente, o último jogo do São Paulo no Morumbi. Renan, manda aí seu favoritômetro. E já comente, que eu acho que você quer comentar. Não, eu ia falar exatamente o que o Arnaldo falou. Eu colocaria 50-50, né? 5-5, porque o Bahia, fora de casa, e o Rogério falou isso, né? O patrão falou isso na entrevista, que eles não conseguem manter o mesmo nível de jogo, e principalmente de resultado, jogando fora de casa, né? E contra adversários até mais fracos que o São Paulo. Eles não conseguem. Então, eu colocaria o 5-5 nesse momento, justamente por isso. Se fosse lá no Barradão, desculpa, na Fonte Nova, eu colocaria um 7-3. Isso aí. 8, cara, ia ser Deus nos acuda, mano. Ia ser Deus nos acuda. Mas aqui no Morumbi, eu vejo no último jogo, jogando em casa, eu vejo de uma outra forma. E fala para essa fonte sua aí, Valentim. Eu gosto de fonte. Fala para essa fonte sua aí, avisar os caras que não tem só o jogo contra o Bahia, não. Tem o Flamengo jogando na Vila, que eles encarem como uma final também. Porque para o Flamengo vai ser. Entendeu? Então, que eles encarem todos os jogos como uma final. Que se eles querem pegar pelo menos a pré-Libertadores, todos tem que ser uma final. Não é só contra o Vasco e contra o Bahia, não. Né? E o que você falou a respeito do Mirassol aí, Arnaldo, é inacreditável, né, cara? É um time de jogadores desconhecidos, na sua maioria. Estou falando de nível nacional, né? Hoje são mais conhecidos, mas se eu voltasse lá em abril, jogadores desconhecidos, os mais conhecidos já são da velha guarda, né? Já estão mais perto do fim. Reinaldo, Walter goleiro, menino que jogou no Flamengo. Gabrielzinho, né? E fazem esse trabalho. Né? O futebol né? E o treinador, né? O Rafael Guanais, né? Que faz um trabalho espetacular. É o trabalho fora do campo, é o trabalho dentro do campo.
Né? A bola não entra por acaso. A bola ela não bate na trave e entra ao invés de sair porque o cara é muito bom. Não é assim, não. O futebol não é assim. E o São Paulo tem mostrado isso. Contrário, e o Mirassol tem mostrado de outra forma, né? É fantástico. É bonito de ver. E quando a gente fala do Mirassol, não quer dizer que o Mirassol vai, a partir de agora, vai para a Libertadores e vai, não. Não é isso que a gente está falando. Mas o título desse ano, o título do Campeonato Brasileiro desse ano, é o Mirassol. Ele não vai ter um troféu na sala de troféus lá de Mirassol, mas para eles, internamente, essa campanha é um título, cara. É um título. Vai para o Palmeiras ou para o Flamengo o troféu, mas para eles lá é um título. É inacreditável, é impactante um time primeira vez jogando a Série A fazer o que eles estão fazendo. Isso é trabalho. Isso é trabalho com planejamento, com convicção de planejamento. Tá aí, parabéns para o Mirassol. Sobre o Bicho, abro aspas para o Bicho, se o São Paulo ganhar do Bahia, o que eu ouvi é que aí sim a diretoria pode falar sobre a premiação. Se não ganhar do Bahia, se o São Paulo não sair dessa draga, o que eu vi é que existe uma possibilidade do São Paulo nem apresentar essa premiação. Isso vai ficar guardado, até porque não adianta, né? Se não melhorar a fase, de fato, não adianta trazer a premiação. Por isso que até que não é encarado como um bicho. Ô, cara, é uma vergonha isso daí, né? Premiação para conseguir uma vaga na Libertadores, São Paulo Futebol Clube? Não, peraí, gente, peraí. Meu tempo era prêmio por título e jogo em clássico. Jogo clássico. Ia jogar contra o Corinthians, dava televisão da LG, que patrocinava a gente. Desculpa aí se eu não podia falar o nome. Né, que era outro patrocinador do Corinthians. Os caras vão dar televisão. Não, vai dar televisão aqui também. Aí, beleza, nós estamos ao último jogo. Se a gente ganhar, a gente vai para a Libertadores. Opa, peraí. Aí tem um bicho para esse jogo. Agora, você arrumar a premiação. Porque o São Paulo vem de fracasso no ano. Fracasso esportivo, na minha visão, no ano. Você ainda dá dinheiro, premiação para os caras. Para eles irem para pré-Libertadores, desculpa, é uma vergonha. Porque eles têm a obrigação de deixar o salário em dia. E não importa quanto que eles ganham. Agora, bicho para premiação desculpa. Para mim, isso é uma vergonha. Aí até explicar por que isso não passa pelo FDIC, até conversei com o Arnaldo, né, durante a semana. Não passa pelo FDIC porque isso é como se fosse um corte de receita. Então, São Paulo, na verdade, não é que emprestaria dinheiro, financiaria dinheiro para aí sim dar premiação para os jogadores. Não, São Paulo, na verdade, tiraria parte da verba que receberia da CBF, entre aspas, né, da verba de televisão e aí distribuiria entre os jogadores. Por isso que não entra no FDIC. O FDIC fala de financiamento e empréstimos acima de 10 milhões de reais. Arnaldo, quer complementar alguma coisa? Cara, eu só queria complementar, insistindo no fato de que jogar um time como o São Paulo, nas condições todas, para quem ouviu a gente durante uma hora, a 9 jogos do fim da temporada, jogar apenas uma no seu estádio é a prova da falência da gestão. É um desrespeito, é um descalabro, é um absurdo. E, de novo, falei para vocês na live passada, vou ainda incrementar o protesto na hora dos shows. Fique tranquilo. Eu fiquei brincando, vou incrementar o protesto. Torcidas organizadas estão sumidas, os caras estão acabrunhados e tal, mas, para mim, é uma das grandes humilhações da história do São Paulo, um desrespeito aos seus torcedores de uma forma... Assim, a cada show no Morumbi, o São Paulo jogando fora, o Renan falou, Flamengo, Vila Belmiro, então, para mim é o grande absurdo de 2025. É o capítulo final de um ano para esquecer. No fim, vai terminar em Morumbi 0 no fim mesmo, né? 0 jogos. Já vai. Senhores, prazer demais estar aqui com vocês. As lives mais pesadas, né, no histórico recente. Mas agora nós vamos até o fim. Nós não vamos descansar, né? Não. Fica tranquilo. Seja faça a data FIFA, faça a semana cheia. Exatamente. Arnaldo Ribeiro, Renan Teixeira. Renan tá de Twitter agora, hein? Eu reparei. Renan tá de Twitter agora. Quer falar só? Eu sou ruim demais na rede social, cara. Eu preciso de ajuda de umas pessoas. Para rede social, eu sou devagar demais. Não entendo muito, cara. Eu vejo um negócio, eu já quero xingar já o povo. Puta, faz bem para... Eu vou comprar isso daí na minha vida, cara. Então. Se quer xingar, o Twitter é o local perfeito para isso. Senhores, muito obrigado pela companhia. Arnaldo Ribeiro, Renan Teixeira de Twitter agora, Valentim Furlan. Voltamos na próxima semana, quinta-feira,
depois de São Paulo e Bahia e antes de São Paulo e Vasco. Semana cheia também, semana livre amanhã. Na próxima semana é livre também para o São Paulo, assim como essa. Diga, Renan. Tem um minutinho só, Furlan. Putz, como é que foi o treino hoje? Como é que foi o treino hoje? Foi bom o treino? Como foi o treino hoje? Você assistiu o treino? Assisti. Tivemos acesso aos primeiros 20, 25 minutos, só a parte do aquecimento. Foi o que a gente teve de acesso. 15 jogadores da base subiram, participaram do treinamento e lá no fundo deu para ver o Rafael Tolói com o Caleri fazendo atividades físicas. Os dois estavam fazendo a mesma atividade, mas o Tolói naturalmente com mais intensidade. Mas o que você quer falar? Qual é o ponto? Porra, cara, isso é uma vergonha. Isso é uma falta de respeito com os profissionais, no caso vocês. Não teve entrevista nenhuma. Ninguém deu entrevista. Jogador, presidente, diretor, treinador, ninguém deu entrevista. Não, vai ser uma vez por mês só. Não, cara, não. Os caras não podem fazer um negócio desse aí, não. Fazer vocês saírem de casa e ir lá de manhã para assistir o aquecimento. É o cheiro da grama, falei pro Valentim, cara. De repente você sente ali quem tá falando, tá? Mas de fato é duro. E falar que foi treino aberto? Não, peraí. Não. É melhor deixar os portões fechados. Deixa fechado. Melhor. É melhor do que fazer uma passada. Porque se você pelo menos tivesse a oportunidade de conversar, entrevistar pessoas, você pega o final do treinamento, sei lá o quê, abre para a parte final. Aí você, né? Vocês vão ver a parte inicial do treino, vão ficar lá tomando café, comendo biscoito. E depois tem depois do jogo, 2 jogadores vão dar entrevista coletiva. Beleza. Pelo menos você vai conseguir fazer o seu trabalho. Cara, você vê aquecimento, você vê os caras pulando barreira, fazendo passe, fazendo passe pro golzinho. Pô, cara. Gente, desculpa aí, gente. Deixa o pessoal em casa que é melhor. Deixa a gente discutindo aqui que é melhor. Pelo amor de Deus. Desculpa. Eu não podia deixar passar essa